Galerinha, hoje nós vamos fazer um ótimo trabalho aqui, um estudo sobre o plantio do cacau. Qual a melhor forma de realizar? Então, se você tem dúvida ainda como plantar o cacau, não esquece de deixar aquele like e assistir nosso vídeo por completo. Fala galera, vocês estão bom? Eu tô chique demais! Pessoal, hoje é dia 10 de agosto, dia dos pais. Nós vamos fazer um vídeo aqui. Na verdade é um vídeo que vai ter várias etapas, né? Porque a gente vai iniciar hoje essa etapa, já vamos lançar no YouTube. Comparativo sobre a plantação de cacau. Eu tô aqui, ó, com essas mudas, 10 mudas de cacau comum, não é cacau clonado, tá gente? Que eu não ia, com o preço que tá a muda do cacau, a gente ficar expondo ela assim ao risco. Então, no que consiste o estudo? A gente vai fazer as mais diversas variações de plantio. A única variação que eu não vou submeter é a adubagem prévia. Uma, porque eu não tenho como fazer essa adubação prévia, mas de qualquer forma a gente pode até deixar duas covas adubadas e plantar, né, posteriormente, daqui 15 dias, um mês. Se vocês tiverem interesse nessa forma, então a gente também deixa aí nos comentários, que eu já vou deixar adubado e a gente depois só dá sequência. Embora que vai ficar discrepante em questão do período de transplante das mudas no solo. Mas a gente vai fazer a muda sem adubação, a muda com adubação, a muda com cobertura da palha de coco, né, para fazer quebra de vento, fazer proteção contra raios de sol. E aí a gente vai fazer dentro desses quesitos aí as mais diversas variações, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês o local onde a gente vai plantar. Então aqui eu já tenho minhas palhas de coco, trouxe aqui dois tipos de adubo, tá? Um adubo é o que a gente usou para fazer o plantio inicialmente, e o outro adubo que eu tinha lá, falei, vou levar para fazer um teste também. Depois, dependendo dos resultados, eu passo para vocês que tipo de adubo que é. E aqui a gente tem as nossas mudas, né? Mudas feitas de semente, que seriam para ser clonadas. E a gente vai utilizar aqui o segundo setor da nossa lavoura, né? Essa lavoura aqui, que foi esse setor que foi bastante prejudicado. A gente pode ver que a gente tem bastante falhas, né? Muitas falhas mesmo. E eu vou utilizar aqui essas duas carreiras. Essa carreira, estão pegando aqui, ó, a marcação, essa saída de água, e a carreira de cima. A gente vai fazer as covas e vamos fazer os trabalhos ali mostrando para vocês, beleza? Aí pessoal, então aqui a gente vai pegar essa primeira carreira aqui, já tem 4 covas. Então a gente vai fazer 4 covas adubadas, duas a gente vai cobrir com a palha de coco e duas a gente vai deixar sem cobrir. E depois na parte inferior a gente vai fazer a mesma coisa. Então aqui as 4 covas adubadas. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar o adubo, não vamos mexer, como a gente fez o nosso plantio inicial, saber onde foi o problema. Então galerinha, aqui a gente, devido a pouca quantidade de muda, na verdade esse adubo aqui, que é o Oximag, um adubo granulado que a gente jogou no nosso cacau, eu ia fazer um teste só para fazer, mas eu vou mudar porque a gente não vai ter o quantitativo de mudas. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: adubo sem mexer, plantio direto igual a gente fez, só jogar um pouquinho de terra. Então 4 mudas, 2 tampadas, 2 sem tampar, e aqui embaixo sem o adubo. E a gente vai fazer 2 lá no final, que aí completar as 10
com adubos mexido, né? Mexer o adubo com a terra, beleza? Então, pessoal, aqui para a gente recapitular, reorganizar a ideia, que a gente teve uma pequena modificação. Então, para ficar registrado, todo mundo entender e a gente também entender, porque vai ficar registrado aqui, né? Para depois a gente relembrar. Então, aqui a gente está usando um adubo fosfatado, é um 031800, então 0318, né? Então ele tem muito fósforo, um pouquinho de nitrogênio, não tem potássio. Então, para a gente deixar registrado, primeira carreira foi adubada, adubação todo no fundo, não mexemos. Então, para ficar ainda mais homogêneo, porque o nosso número de plantas é muito pequeno, então adubado toda essa carreira aqui, uma tampada, uma sem tampar, uma tampada, uma sem tampar, lá no final depois. Então as 4 aqui. Na carreira da saída de água, a gente tem na sequência 4 sem adubo, então uma sem tampar, uma tampada, uma sem tampar, uma tampada. No final a gente tem a gente jogou o adubo, mas jogou o adubo mexido. Então jogamos na terra e já puxamos a terra com o adubo. Ele não ficou concentrado no fundo, ele ficou espalhado na cova. Então uma sem tampar e uma tampada. E aí aqui embaixo, na terceira carreira, deixei 2 covas adubadas, né, com o adubo. A medida utilizada foi essa daqui, tá bom? Um copinho desse, né, dá uns 5 centímetros de altura. Se eu não me engano, é 200 gramas de adubo tem nesse copinho aí, beleza? Então, esse daí é o nosso experimento. A gente vai fazer, acredito, vários vídeos, né, acompanhando o desenvolvimento desse setor aqui. Se Deus quiser, vai se desenvolver as plantas, principalmente as que foram cobertas, beleza? Então é isso daí, galera. Outra coisa pra gente finalizar, esse setor aqui foi um setor que a gente já fez o plantio de mudas comuns e nós também não plantamos. Então aqui, ó, não desenvolveu, né? Ó, ali também tem outros que eu ranquei aqui. Esse setor aqui está bem falhado, então é um ótimo setor para a gente fazer esses experimentos. Qualquer dúvida que surgir, podem deixar nos comentários, se alguma coisa que eu não falei também. Mas acredito que o vídeo ficou bem esclarecedor. E vai ter outros vídeos também mostrando, beleza? Então fiquem com Deus. Tchau, obrigado.